milionário volta de reunião e vê na rua a menina com um rosto idêntico ao de sua filha falecida. O que ele descobre é assustador. Era uma noite chuvosa quando Gabriel Montenegro, um empresário milionário conhecido por sua frieza e determinação, voltava de uma reunião exaustiva. O carro de luxo cortava as ruas molhadas da cidade como uma flecha, enquanto a mente dele vagava por gráficos, contratos e cifras. Mas no momento em que parou em um semáforo na Rua dos Girassóis, algo aconteceu que transformaria sua vida para sempre. Lá, sob a luz pálida de um poste, ele viu uma menina encolhida junto a uma parede, as roupas sujas e rasgadas, o cabelo emaranhado, e o rosto, aquele rosto, era idêntico ao de Sofia, sua filha que havia morrido tragicamente 3 anos atrás em um acidente de carro. Gabriel arregalou os olhos, a garganta apertada por um nó impossível de desfazer. Ele abriu a janela do carro e gritou com uma voz entre o desespero e a incredulidade: "Filha, o que você está fazendo aqui?" A menina levantou o olhar assustada. O choque nos olhos dela refletia o dele. Por um instante pareceu hesitar, mas antes que Gabriel pudesse reagir, ela se virou e correu pela rua, descalça, desaparecendo na escuridão. Ele saiu do carro, sem se importar com a chuva ou o trânsito, e correu atrás dela gritando: "Espera! Por favor, espera!" Mas ela já tinha sumido. De volta ao carro, Gabriel tremia. Quem era aquela menina? Como era possível que fosse tão parecida com Sofia? Estaria enlouquecendo? Ele passou a noite em claro, revivendo o momento em que viu sua filha pela última vez. O carro capotado. Os paramédicos dizendo que não havia mais nada a fazer. O vazio de sua perda o consumiu desde então. Mas agora uma fagulha de algo, esperança, confusão, medo, começava a reacender dentro dele. Ele precisava saber quem era aquela menina e por que tinha o rosto de sua filha. Naquela noite, Gabriel não pregou os olhos. A imagem da menina de rosto idêntico ao de Sofia estava gravada em sua mente como uma ferida aberta. Ele vagava pelo apartamento luxuoso, tão vazio e frio quanto ele próprio. Cada móvel, cada quadro na parede, parecia testemunhar seu tormento. Ele pegou uma foto de Sofia na estante, a moldura de prata refletindo seu olhar perdido, os cabelos dourados, os olhos brilhantes de felicidade. Era impossível esquecer. Ele se lembrou vividamente do acidente, como se fosse ontem. Ele e Sofia estavam no carro, discutindo sobre trivialidades. Ele queria que ela desistisse de uma excursão escolar para uma viagem de negócios em família. "Você nunca entende, pai. Eu quero estar com meus amigos, não trancada em um hotel de luxo", a última coisa que ela dissera antes do impacto. Ele nunca conseguiu perdoar a si mesmo. Com os primeiros raios da manhã, Gabriel tomou uma decisão. Voltaria à Rua dos Girassóis. Talvez a menina fosse apenas uma ilusão de sua mente cansada, mas ele precisava ter certeza. Ele se vestiu rapidamente, optando por roupas mais discretas, e saiu antes mesmo de o sol estar completamente no céu. Quando chegou ao local, a rua estava vazia, exceto por alguns moradores de rua que começavam a se mover com o início do dia. Gabriel desceu do carro e caminhou até o lugar onde a vira pela primeira vez. Seu olhar varria cada canto, cada beco, buscando qualquer sinal dela. "Ei, senhor, perdeu alguma coisa?" perguntou um homem de barba grisalha e roupas puídas, que estava sentado embaixo de uma marquise. Gabriel, sem pensar 2 vezes, respondeu: "Estou procurando uma menina. Uns 12 anos, cabelos castanhos, olhos claros. Você a viu?" O homem coçou o queixo e assentiu lentamente. "Ah, você tá falando da Nina? Ela vive por aqui, mas some de vez em quando. Ontem vi ela correndo naquela direção." Ele apontou para um beco estreito. Parecia assustada. "Nina?" Gabriel repetiu o nome, sentindo uma pontada de esperança e curiosidade. "Você sabe onde ela mora?" O homem deu de ombros. "Ela não mora. Ela sobrevive. Anda por aí. Mas às vezes aparece em um abrigo algumas ruas daqui. Só tem cuidado, senhor. Essa menina tem uma história complicada." Gabriel agradeceu com uma nota alta que o homem pegou com olhos arregalados e seguiu na direção indicada. Ele encontrou o tal abrigo,
Um prédio simples e desgastado com um letreiro que dizia Lar Esperança. Ele hesitou antes de entrar. Não estava acostumado com lugares como aquele. Um cheiro forte de desinfetante e comida enlatada o atingiu assim que cruzou a porta. Uma mulher de meia idade, de aparência gentil, o abordou. Bom dia, posso ajudar? Perguntou com um sorriso amigável. Gabriel foi direto. Estou procurando uma menina chamada Nina. Cabelos castanhos, uns 12 anos. O sorriso dela desapareceu, dando lugar a uma expressão cautelosa. Nina aparece aqui de vez em quando, mas não temos controle sobre onde ela está. Ela é difícil de rastrear. E posso perguntar quem é o senhor? Gabriel hesitou. Não tinha uma resposta que não soasse absurda. Eu sou alguém que precisa encontrá-la. A mulher suspirou, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do abrigo se abriu com um rangido. Gabriel se virou e congelou. Lá estava ela, Nina. O rosto de Sofia. A mesma expressão de surpresa e medo. É você, Gabriel murmurou, dando um passo à frente. Por favor, espera. Nina deu um passo para trás como se estivesse pronta para fugir novamente, mas a mulher do abrigo interveio. Nina, está tudo bem. Ele não vai te machucar. A menina olhou desconfiada para Gabriel, os olhos carregados de uma dor que ele não conseguia decifrar. O que você quer comigo? A voz dela era frágil, mas carregada de uma defesa firme, como uma criança que aprendera a confiar em ninguém. Gabriel respirou fundo, tentando conter a emoção. Quero saber quem é você. Quero entender por que você tem o rosto da minha filha. O silêncio que seguiu foi como um abismo entre eles. Nina parecia confusa, mas também assustada. Finalmente ela sussurrou. Eu não sei do que você está falando. Eu não tenho pai. Essas palavras atingiram Gabriel como uma faca. Ele sentiu o peso daquelas palavras, como se o universo estivesse zombando dele. Mas algo em sua intuição dizia que havia muito mais naquela menina do que ela própria sabia. Nina, ele disse com a voz mais suave que conseguiu. Eu só quero ajudar. Ela o encarou por alguns segundos intermináveis. Então virou-se para a mulher do abrigo e disse baixinho: Posso ir agora? A mulher assentiu, mas lançou um olhar firme para Gabriel como quem diz: Seja cuidadoso. Gabriel seguiu Nina com o olhar enquanto ela saía. Cada passo dela parecia carregar uma história que ele ainda precisava descobrir. Ele sabia que aquele era apenas o começo. Gabriel não conseguiu simplesmente deixar Nina ir embora. Algo dentro dele o empurrava a descobrir quem era aquela menina e por que o destino colocara sua imagem no caminho dele. Ele a seguiu discretamente pelas ruas da cidade, seu coração pulsando rápido, um misto de culpa e esperança. Ele sabia que podia ser mal interpretado, mas não conseguia ignorar o chamado. A menina caminhava rapidamente, atravessando ruas e becos que Gabriel jamais tinha visitado. A cidade, sob a luz pálida da manhã, parecia diferente, com uma face que ele nunca havia notado, a dos esquecidos. Latas de lixo reviradas, paredes pichadas, o som ocasional de passos apressados ecoando. Gabriel começou a perceber o quanto estava distante daquela realidade. De repente, Nina parou em frente a um velho prédio abandonado com janelas quebradas e paredes cobertas de grafites. Ela olhou ao redor, desconfiada, como se estivesse certificando-se de que ninguém a seguia. Gabriel se escondeu atrás de uma pilha de caixas, observando enquanto ela empurrava uma porta pesada e desaparecia no interior do prédio. Ele esperou alguns minutos antes de se aproximar, sentindo o coração na garganta. Assim que entrou, o cheiro de mofo e poeira o atingiu. O ambiente estava escuro, com apenas algumas frestas de luz entrando pelas janelas quebradas. Ele ouviu passos leves no andar superior e seguiu o som, subindo as escadas com cuidado para não fazer barulho. Quando chegou ao topo, viu Nina sentada no chão ao lado de um colchão velho. Ao redor dela, havia algumas coisas espalhadas. Uma mochila surrada, uma garrafa de água quase vazia, alguns pacotes de biscoitos e um caderno com desenhos.
Gabriel observou enquanto ela pegava um lápis e começava a rabiscar algo no papel. Por um momento ele ficou congelado. Vê-la assim, tão vulnerável e sozinha, o fez se sentir pequeno, impotente. O que ele poderia fazer por ela? Ele tentou respirar fundo e finalmente falou: "Eu não quis te assustar." Nina levantou a cabeça imediatamente, os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui? Como me encontrou?" Gabriel levantou as mãos em sinal de rendição. "Eu só quero conversar, eu juro. Quero entender quem você é. Por favor, me dê uma chance." Ela hesitou, o lápis tremendo em suas mãos. Gabriel aproveitou a oportunidade para dar um passo à frente, sem deixar de manter a distância. "Meu nome é Gabriel. Eu perdi minha filha. Ela morreu há 3 anos. Você é idêntica a ela. Não estou dizendo que isso faz sentido, mas eu preciso entender o que está acontecendo." Nina ficou em silêncio, os olhos dela analisando o rosto dele como se procurasse alguma verdade escondida. Finalmente ela disse: "Não sei do que você está falando. Eu sempre vivi aqui sozinha. Não tenho pai nem mãe. Só sei que às vezes as pessoas me olham estranho. Agora entendi o porquê." "Sempre viveu aqui?" Gabriel perguntou confuso. "Desde quando?" Ela deu de ombros. "Desde que consigo me lembrar. Fui de um orfanato a outro, mas fugi de todos. Não gosto de regras. Não gosto de depender de ninguém." Gabriel sentiu uma pontada de dor no peito. Que tipo de vida era essa para uma criança? Ele se abaixou, ficando na altura dela. "E esse caderno? O que você está desenhando?" Ela hesitou antes de virar o caderno para ele. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O desenho era uma casa, com um jardim cheio de flores. Era a casa onde ele morava com Sofia. Ele não sabia se ria ou chorava. "Onde você viu essa casa?" Ele perguntou com a voz trêmula. Nina franziu o senho, confusa. "Eu vejo nos meus sonhos. Sempre sonho com essa casa e com um balanço no jardim." Gabriel perdeu o fôlego. Era exatamente como o jardim da casa onde Sofia passava as tardes brincando. Ele segurou o caderno, olhando o desenho em choque. "Nina, você já se sentiu como se tivesse outra vida antes dessa? Como se algo estivesse faltando?" Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável. "Sempre. Mas eu achava que era coisa da minha cabeça." Antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, a porta do prédio foi aberta com força. 2 homens mal encarados entraram, falando alto. Nina ficou imediatamente em alerta como um animal acuado. "São eles?" Ela sussurrou, a voz cheia de medo. "Eles quem?" Gabriel perguntou, olhando para os homens. "Pessoas ruins. Eles me perseguem, querem me levar para algum lugar." Sem pensar, Gabriel pegou Nina pela mão. "Confia em mim. Vamos sair daqui." Ele a guiou pelas escadas, tentando não fazer barulho. O coração dela batia tão rápido quanto o dele. Eles conseguiram escapar pelos fundos do prédio, correndo sem olhar para trás. Quando finalmente pararam, Gabriel segurou os ombros dela e disse: "Não vou deixar ninguém te machucar. Vou descobrir a verdade e vou te proteger." Nina olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas sem dizer nada. Pela primeira vez, Gabriel viu nela não apenas uma estranha com o rosto de sua filha, mas uma criança quebrada, que precisava desesperadamente de alguém para lutar por ela. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Nina, o desenho da casa, os homens que os haviam perseguido, tudo girava na cabeça dele, como peças de um quebra-cabeça impossível de montar. Ele estava sentado na sala de seu apartamento, olhando pela janela o brilho distante da cidade. Sentiu-se inundado por uma mistura de medo e responsabilidade. Havia algo muito maior do que ele imaginava envolvendo Nina, e agora ela dependia dele. Naquele mesmo instante, Nina dormia no quarto de hóspedes, esgotada pela fuga. Gabriel havia insistido que ela ficasse ali, pelo menos por uma noite. A princípio, ela relutou desconfiada, mas acabou cedendo. Ele preparou um jantar simples para ela, algo que não fazia desde que Sofia partira. A menina comeu em silêncio,
observando cada movimento dele, como quem tentava decifrar se era um amigo ou inimigo. No quarto, Gabriel colocou um cobertor extra sobre ela antes de sair. Observou por um instante o rosto sereno da menina enquanto dormia. Era quase impossível não sentir um aperto no peito. Ele não sabia se era culpa, se era uma ilusão causada pela semelhança, ou se, de alguma forma inexplicável, Nina e Sofia estavam conectadas. Mas havia uma coisa que ele sabia com certeza. Ele faria de tudo para protegê-la. No dia seguinte, Gabriel começou a buscar respostas. Ele ligou para seu amigo Lucas, um detetive particular de confiança, e explicou a situação. Embora hesitante em compartilhar tudo, principalmente a parte emocionalmente carregada da história, ele pediu a Lucas que investigasse a origem de Nina. Preciso saber de onde ela veio, quem são os pais, por que está sozinha na rua, disse Gabriel, sua voz carregada de urgência. Lucas concordou, mas não sem questionar. Você acha que ela pode ser algum tipo de parente perdido? Gabriel não sabia responder. Apenas descubra tudo o que puder, e seja rápido. Enquanto isso, Gabriel tentou criar algum vínculo com Nina. Ele a levou para comprar roupas novas e ofereceu um café da manhã completo, mas a menina continuava desconfiada, como se a qualquer momento esperasse ser traída. Por que está fazendo isso? Ela perguntou de repente enquanto mordiscava uma torrada. Porque você merece mais do que viver nas ruas, Gabriel respondeu. Ele queria dizer mais, queria explicar o quanto ela significava para ele, mas sabia que seria demais naquele momento. Não confio em você. Nina rebateu, olhando diretamente nos olhos dele. Ninguém ajuda alguém de graça. Gabriel sentiu um nó na garganta. Aquela resposta era como um reflexo de tudo o que a vida havia lhe ensinado. Desconfiança, solidão, sobrevivência a qualquer custo. Ele percebeu que ganharia a confiança dela não com palavras, mas com ações. Uma descoberta inquietante 2 dias depois. Lucas entrou no escritório de Gabriel com um envelope nas mãos. Ele tinha uma expressão sombria, o que imediatamente deixou Gabriel inquieto. Tenho algumas informações sobre a menina, mas não sei como você vai reagir. Gabriel engoliu em seco. Diga logo, Lucas. O nome dela realmente é Nina e ela esteve registrada em um orfanato até cerca de 2 anos atrás. Mas é aqui que a coisa fica estranha. O orfanato foi financiado por uma empresa que pertence a você. Gabriel arregalou os olhos confuso. O que você está dizendo? Há registros de que sua fundação filantrópica contribuiu para a manutenção desse orfanato durante anos. É como se você estivesse ajudando Nina indiretamente, sem nunca saber. Gabriel sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Aquilo não podia ser coincidência. E sobre os pais dela? Lucas suspirou entregando o envelope. Não há registros. Ela foi deixada na porta do orfanato quando tinha apenas alguns meses. Sem nome, sem histórico médico, nada. É como se ela tivesse aparecido do nada. Gabriel olhou para os papéis no envelope, mas suas mãos tremiam. Ele leu o relatório e encontrou mais uma coincidência desconcertante. Nina fora encontrada no mesmo dia em que Sofia havia nascido. Isso não faz sentido, Gabriel murmurou, sentindo uma onda de emoções o consumir. Como isso é possível? Lucas hesitou antes de responder. Pode ser uma coincidência, mas talvez valha a pena investigar mais a fundo. Alguma coisa está conectando vocês dois. A memória perdida de Nina de volta ao apartamento? Gabriel confrontou Nina com delicadeza. Ele mostrou a ela os papéis, esperando que talvez algo despertasse em sua memória. Mas a menina apenas balançou a cabeça. Eu não sei nada sobre isso. Só sei que sempre fui sozinha. Gabriel sentou-se ao lado dela, tentando encontrar as palavras certas. Nina, você acredita que algumas coisas acontecem por uma razão? Ela o encarou confusa. Como assim? Como se o destino tivesse um plano. Como se nós dois estivéssemos destinados a nos encontrar. Nina desviou o olhar. Claramente desconfortável. Não acredito nisso. O destino nunca me ajudou antes. Gabriel sentiu o peso de suas palavras.
Ele queria provar que ela estava errada, mas sabia que isso levaria tempo. De repente, Nina quebrou o silêncio. Às vezes eu sonho com vozes. Uma mulher cantando para mim, mas nunca consigo ver o rosto dela, só ouço a música. Gabriel congelou. Ele se lembrou de Sofia, de como ela adorava cantar para si mesma enquanto desenhava no jardim. Poderia ser possível que essas memórias, de alguma forma, estivessem conectadas? Ele decidiu que precisava ir mais fundo. A verdade sobre Nina e sobre o inexplicável laço que eles compartilhavam estava prestes a ser revelada. Mas Gabriel sabia que isso poderia mudar tudo. Gabriel acordou naquela manhã sentindo-se estranhamente inquieto. A presença de Nina em sua vida havia despertado sentimentos que ele pensava estar mortos desde a morte de Sofia. No entanto, havia algo mais profundo, algo inexplicável e avassalador, que ele não conseguia ignorar. Ele sabia que não podia simplesmente continuar vivendo como se tudo fosse normal. Ele precisava de respostas, e elas não estavam apenas nos papéis do orfanato ou nas coincidências do passado. Elas estavam em Nina. Ele a encontrou na varanda do apartamento, olhando para a cidade com os joelhos dobrados contra o peito. A brisa da manhã bagunçava seus cabelos castanhos e por um instante, Gabriel viu Sofia ali, exatamente como ela costumava ficar. Ele respirou fundo antes de se aproximar. Bom dia. Dormiu bem? Nina virou o rosto para ele com os olhos cansados. Não. Tive um sonho estranho de novo. O mesmo sonho? Ele perguntou sentando-se ao lado dela. Ela assentiu. A mesma música. Mas dessa vez, eu acho que vi uma sombra. Como se alguém estivesse me segurando. Gabriel sentiu um arrepio. Ele queria perguntar mais, mas algo em sua expressão a fez desviar o olhar. Ela estava desconfortável e ele sabia que forçar não a ajudaria a confiar nele. Nina, eu sei que isso tudo é estranho para você. Ele começou escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas eu prometo que vou descobrir tudo. Não, importa o que for preciso, eu vou estar aqui por você. Ela não respondeu de imediato. Apenas balançou a cabeça lentamente, como se quisesse acreditar nele, mas não soubesse como. Um passado que ressurge naquela tarde, Gabriel decidiu que era hora de revisitar algo que ele evitava desde a morte de Sofia, a antiga casa da família. Era lá que ele e sua esposa, Clara, haviam construído suas memórias mais felizes. Após o acidente, Clara não suportou a dor e deixou Gabriel, incapaz de lidar com a culpa que ambos carregavam. Agora, aquela casa era apenas uma relíquia do passado, intocada, congelada no tempo. Ele pediu a Nina que o acompanhasse. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Quando chegaram, Nina olhou para a fachada com curiosidade. É a casa do meu desenho, ela sussurrou surpresa. Gabriel tentou conter a emoção enquanto destrancava a porta. Quando entraram, o ar cheirava a poeira e madeira antiga. Tudo estava como ele havia deixado, desde os móveis até as fotografias nas prateleiras. Nina caminhava devagar, observando cada detalhe com uma expressão estranha, como se algo em seu interior estivesse tentando se lembrar. Quando chegaram ao jardim, ela parou de repente. É aqui, ela disse, apontando para o balanço enferrujado no canto do gramado. É aqui que eu sempre estou nos meus sonhos. Gabriel engoliu em seco. Ele sabia que aquilo não era apenas coincidência. Algo além da razão estava conectando Nina a ele e a sua filha. Nina, você quer me contar o que sente quando está aqui? Ela hesitou, lutando para encontrar as palavras. Finalmente disse: eu sinto como se já tivesse estado aqui antes, mas também sinto medo, como se algo ruim tivesse acontecido. Gabriel sentiu o peito apertar. Ele não sabia se deveria se aprofundar naquela conversa, mas antes que pudesse dizer algo, Nina se ajoelhou na grama e começou a cantarolar. Era uma melodia que ele reconhecia. Era a mesma música que Sofia costumava cantar. Ele caiu de joelhos ao lado dela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nina, como você sabe essa música? Ela parou de cantar e olhou para ele confusa. Eu não sei. Ela só aparece na minha cabeça. Gabriel não conseguia entender. A dor e a esperança se misturavam dentro dele.
criando um turbilhão de emoções que o deixavam à beira do colapso. Ele precisava de respostas. E precisava delas agora. Um segredo sombrio. Revelado naquela noite, enquanto Nina dormia, Gabriel recebeu uma ligação de Lucas. A voz do amigo estava tensa, quase sombria. Gabriel, eu encontrei algo sobre o acidente da sua filha. Algo que pode mudar tudo. Gabriel sentiu o coração parar. O que você quer dizer? Os registros do hospital mostram que Sofia foi declarada morta na cena do acidente. Mas há um detalhe estranho. Não há registro de um enterro oficial. Na verdade, o corpo dela nunca foi formalmente liberado. Gabriel ficou em choque. Isso é impossível. Eu fui ao enterro. Eu sei que parece loucura, mas há mais. Lembra do orfanato? Descobri que no mesmo dia do acidente, uma menina de aparência muito parecida com Sofia foi deixada lá, sem identificação. A descrição dela é idêntica à de Nina. Gabriel sentiu o mundo girar. Ele mal conseguia respirar. Você está dizendo que Nina pode ser minha filha? Lucas hesitou antes de responder. Não posso afirmar nada sem provas concretas, mas as coincidências são fortes demais para ignorar. Gabriel desligou o telefone, incapaz de processar o que ouvira. Ele foi até o quarto de Nina e a observou dormir. As lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ele sussurrava para si mesmo. Se você for minha filha, eu juro que nunca mais vou deixar você sofrer. Naquele momento, Gabriel sabia que não podia parar até descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, Gabriel mal havia dormido. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente como um tambor incessante. O corpo de Sofia nunca fora liberado. Como isso era possível? E a possibilidade de Nina ser sua filha o consumia, mas ele sabia que precisava ser racional. Precisava de provas. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que, de uma forma ou de outra, mudaria sua vida para sempre. Nina parecia perceber que algo estava errado. Durante o café da manhã, ela o observava com cautela, como se tentasse decifrar o que se passava na mente dele. Por que você está me olhando assim? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Gabriel tentou sorrir, mas falhou. Eu só estava pensando em como você chegou até aqui, como nossas vidas se cruzaram. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Você ainda acha que eu sou sua filha, não é? Ele engoliu em seco. Eu não sei o que pensar. Mas há tantas coincidências, Nina. Não acha estranho você saber sobre a casa, a música? Ela cruzou os braços, defensiva. Coincidências acontecem o tempo todo. Eu não sou especial. Gabriel inclinou-se na mesa, tentando manter a calma. Talvez você seja mais especial do que imagina. E eu vou descobrir isso. Nina bufou e desviou o olhar. Faça o que quiser. À procura por respostas, Gabriel começou a buscar documentos relacionados ao acidente de Sofia. Ele revirou arquivos antigos, pastas esquecidas em seu escritório e, finalmente, fez uma visita ao hospital, onde ela fora declarada morta. Ao conversar com a recepcionista, ele foi redirecionado a um setor de arquivos, onde um funcionário mais velho o recebeu com certa relutância. Estou procurando os registros de um acidente de 3 anos atrás, envolvendo minha filha, Sofia Monteiro, explicou Gabriel. O homem suspirou e começou a vasculhar uma pilha de fichas antigas. Depois de alguns minutos, ele encontrou o que parecia ser o arquivo certo. Gabriel leu os documentos com atenção, mas o que encontrou o deixou perplexo. Aqui diz que houve uma confusão na identificação do corpo? Gabriel perguntou incrédulo. O funcionário assentiu. É raro, mas acontece em acidentes graves. Os médicos fazem o possível para lidar com o caos, mas às vezes há erros. Gabriel sentiu um calafrio. Então, o corpo que enterramos pode não ser o da minha filha? O homem hesitou antes de responder. Não posso afirmar isso com certeza, mas pelo que está escrito aqui, parece que a identificação foi baseada em suposições. Gabriel saiu do hospital em choque. Ele pegou o celular e ligou para Lucas. Preciso que você me ajude a investigar mais profundamente o orfanato.
Quero saber exatamente quem deixou Nina lá e por quê. Lucas concordou, e Gabriel voltou para casa com o coração pesado. Ele sabia que estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade, mas o medo do que poderia encontrar o consumia. Encontro com o passado. Mais tarde, Gabriel decidiu que era hora de ter uma conversa franca com Clara, sua ex-esposa. Ele hesitou antes de ligar, sabendo que isso poderia trazer à tona feridas antigas, mas ele precisava da ajuda dela. Clara, é o Gabriel. Preciso falar com você. É importante. Ela suspirou do outro lado da linha. Gabriel, nós já resolvemos tudo. O que havia para resolver? Por que você está me ligando agora? É sobre Sofia. Houve um silêncio prolongado. Finalmente ela respondeu com a voz trêmula. O que tem ela? Eu acho que ela pode estar viva. Clara riu nervosamente, mas havia um tom de desespero em sua voz. Isso é impossível. Você viu o que aconteceu? Nós a enterramos, Gabriel. E se enterramos a pessoa errada? Ele perguntou, sentindo o coração acelerar. Clara ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente concordar em encontrá-lo. Quando se encontraram em um café discreto, Gabriel explicou tudo. As coincidências, os documentos do hospital, Nina e seus traços tão semelhantes aos de Sofia. Clara ouviu atentamente, e embora sua expressão fosse de ceticismo, havia algo em seus olhos que Gabriel reconhecia: esperança. Se isso for verdade... Ela começou, mas parou, incapaz de completar a frase. Nós temos que descobrir, Clara. Não importa o que custe. Um passo mais próximo da verdade. Lucas voltou com novas informações. Ele havia conseguido acesso aos registros do orfanato e encontrou algo que chamou sua atenção. Uma mulher desconhecida havia deixado Nina, alegando que a menina não tinha família. Não havia câmeras ou testemunhas que pudessem identificar essa mulher, mas a descrição batia com a de alguém que estava presente na cena do acidente de Sofia. Gabriel, acho que essa mulher pode ser a chave para tudo, disse Lucas. Gabriel ficou em silêncio processando a informação. Ele sabia que estava cada vez mais perto da verdade, mas também sabia que a jornada estava apenas começando. Ele olhou para Nina, que estava sentada no sofá, desenhando. Havia algo no rosto dela, uma mistura de inocência e dor, que o fazia acreditar que, de alguma forma, ela era a peça que faltava para completar seu quebra-cabeça. Nina, ele chamou suavemente. Ela olhou para ele sem dizer nada. Não importa o que aconteça, eu estou aqui por você, e vou descobrir a verdade, custe o que custar. Nina não respondeu, mas pela primeira vez Gabriel viu algo diferente em seus olhos. Uma centelha de confiança. Gabriel nunca tinha se sentido tão consumido pela mistura de emoções que agora tomava conta de sua vida. Era como se tudo estivesse prestes a se quebrar ou a se encaixar de uma forma tão inesperada que ele sequer conseguia antecipar o impacto. O possível erro no reconhecimento do corpo de Sofia, as coincidências em torno de Nina e a misteriosa mulher que a deixara no orfanato eram peças soltas de um quebra-cabeça que ele estava desesperado para montar. Naquela manhã, enquanto preparava o café, ele percebeu Nina o observando. Ela não parecia mais tão desconfiada quanto antes, mas ainda havia algo na postura dela que indicava que ela estava sempre em alerta, sempre pronta para fugir se algo desse errado. Você está estranho hoje, disse Nina, quebrando o silêncio. Gabriel virou-se para ela com um sorriso forçado. Só estou tentando entender tudo isso. Ela franziu a testa. Tudo o quê? Ele respirou fundo, sentando-se à mesa com ela. Nina, eu não quero assustar você, mas preciso que saiba que estou investigando o seu passado. Quero entender como você foi parar no orfanato, quem te deixou lá e, se há alguma chance, de você estar conectada à minha filha. Os olhos de Nina se estreitaram e ela cruzou os braços. Já te disse que não sou sua filha. Por que você não consegue aceitar isso? Gabriel inclinou-se para frente, tentando manter a calma. Não é tão simples assim, Nina. Há tantas coisas que apontam para essa possibilidade. E se eu estiver certo? E se você for Sofia? Ela ficou em silêncio por um momento antes de sussurrar.
E se você estiver errado? Gabriel sentiu o peso da pergunta dela. Ele sabia que havia uma chance de estar errado, mas seu coração não o deixava desistir. Uma revelação importante mais tarde naquele dia, Gabriel recebeu uma ligação de Lucas. A voz do amigo estava urgente. Gabriel, consegui rastrear uma pista sobre a mulher que deixou Nina no orfanato. Gabriel sentiu o coração acelerar. Quem é ela? Não temos um nome, mas ela foi vista entrando no orfanato com Nina na noite em que ela foi deixada. O mais estranho é que essa mulher já havia aparecido em outro lugar, na cena do acidente de Sofia. Gabriel segurou o telefone com força, sentindo o ar faltar. Como isso é possível? Ainda estou investigando, mas parece que essa mulher foi vista ajudando os paramédicos no local do acidente. Depois ela simplesmente desapareceu. Gabriel mal conseguia acreditar no que ouvia. Uma mulher misteriosa conectava os dois momentos mais trágicos de sua vida. Mas quem ela era? E por que ela havia levado Nina para o orfanato? Lucas continuou. Há mais uma coisa. A descrição dela bate com a de uma antiga funcionária de uma clínica de fertilidade. Uma clínica onde você e Clara estiveram antes de Sofia nascer. Gabriel sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Você está dizendo que ela pode ter alguma ligação com o nascimento de Sofia? É uma possibilidade. Vou continuar investigando. Gabriel desligou o telefone e sentou-se no sofá, sentindo-se à beira de um colapso. Ele sabia que estava chegando perto de algo grande, algo que mudaria tudo. Nina começa a lembrar naquela noite enquanto Gabriel estava no escritório revisando os documentos do hospital e do orfanato. Nina apareceu na porta. Ela segurava um pequeno caderno de desenhos e havia algo em sua expressão que parecia diferente. O que foi, Nina? Perguntou ele, levantando-se. Ela hesitou antes de entrar e sentar-se no chão com o caderno no colo. Eu estava desenhando. E de repente, comecei a lembrar de coisas. Gabriel sentiu o coração disparar. Que tipo de coisas? Ela abriu o caderno, mostrando uma página cheia de rabiscos que formavam a imagem de uma mulher com cabelos longos e escuros. Eu lembro de alguém me segurando. Acho que era ela. Gabriel olhou para o desenho, tentando identificar o rosto. Você sabe quem ela é? Nina balançou a cabeça. Não. Só lembro que ela cantava para mim. Era a mesma música que eu sempre sonho. Gabriel sentiu as lágrimas subirem. Ele sabia que essa mulher poderia ser a chave para tudo. Nina, isso é importante. Se você lembrar de mais alguma coisa, qualquer detalhe, me diga, está bem? Ela assentiu, mas ainda parecia hesitante. E se descobrir a verdade? Não mudar nada? Gabriel se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos pequenas e frágeis. Vai mudar, Nina. Vai mudar tudo. O encontro com a misteriosa mulher com as informações de Lucas, Gabriel conseguiu localizar um endereço que poderia estar relacionado à misteriosa mulher. Era uma pequena casa em um bairro afastado, cercada por árvores e com uma aparência negligenciada. Ele hesitou antes de bater na porta, mas sabia que não podia recuar. Uma mulher de meia idade abriu a porta. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque desleixado, e seus olhos carregavam uma mistura de cansaço e tristeza. Posso ajudar? Perguntou ela com a voz baixa. Gabriel tentou manter a calma. Meu nome é Gabriel Monteiro. Acho que você pode me ajudar a entender algo sobre minha filha e uma menina chamada Nina. A mulher congelou por um momento, e Gabriel percebeu o medo em seu rosto. Eu não sei do que você está falando. Por favor, só quero a verdade. Se você sabe de algo, qualquer coisa, preciso saber. Ela hesitou antes de abrir a porta um pouco mais. Entre. Gabriel entrou na casa simples, onde fotos antigas e móveis desgastados enchiam o espaço. A mulher sentou-se em uma cadeira e gesticulou, para que ele fizesse o mesmo. O que você quer saber? Perguntou ela, olhando para as mãos. Quem é Nina? E como ela foi parar no orfanato? Perguntou Gabriel, tentando esconder o desespero em sua voz. A mulher respirou fundo antes de começar a falar. Nina é especial.
Ela não deveria estar viva, mas está. Gabriel ficou confuso. O que você quer dizer com isso? Ela ergueu os olhos e havia lágrimas neles. Eu era enfermeira na clínica onde sua filha nasceu. O acidente que tirou Sofia de você foi manipulado. Gabriel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Gabriel sentia o chão desaparecer sob seus pés. Ele encarava a mulher à sua frente, a respiração pesada, tentando processar as palavras que ecoavam em sua mente. Manipulado? Ele precisava ouvir mais, entender cada detalhe, mas temia o que estava prestes a descobrir. Como assim manipulado? Ele perguntou, sua voz trêmula. A mulher parecia hesitar, como se carregasse um peso imenso que finalmente seria libertado. Ela respirou fundo antes de começar. Meu nome é Elisa. Eu trabalhava na clínica de fertilidade onde você e sua esposa, Clara, fizeram o tratamento para terem Sofia. Mas a clínica não era apenas uma instituição médica. Era um negócio sombrio. Gabriel franziu a testa confuso. Sombrio? Do que você está falando? Elisa olhou para ele, seus olhos carregados de culpa. Eles estavam envolvidos em experimentos genéticos ilegais, manipulações, clonagem, e Sofia foi parte disso. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele balançou a cabeça, incapaz de acreditar no que ouvia. Isso é absurdo. Sofia era minha filha, uma criança normal. Elisa assentiu. Ela era sua filha, Gabriel. Mas o que vocês não sabiam é que o material genético usado no tratamento foi modificado. Sofia nasceu com um DNA único, algo que os cientistas queriam estudar. Quando o acidente aconteceu, eles viram uma oportunidade. Gabriel sentiu o coração acelerar. O que você está dizendo? Elisa enxugou uma lágrima que desceu pelo rosto. Eu estava lá no hospital no dia do acidente. Vi quando Sofia chegou. Ela estava ferida, mas viva. Eles decidiram que era a chance perfeita para tirá-la de você. As palavras dela cortaram Gabriel como facas. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Isso é uma loucura. Por que alguém faria isso? Elisa engoliu em seco. Porque Sofia era valiosa para eles. Eles queriam estudá-la, entender suas características genéticas, mas algo deu errado. Ela desapareceu antes que pudessem levá-la para o laboratório. Gabriel sentiu a raiva e o desespero subirem. E Nina? O que isso tem a ver com ela? Elisa o olhou com tristeza. Nina é parte do que restou de Sofia. Gabriel ficou paralisado. O que você quer dizer com parte? Elisa respirou fundo antes de responder. Quando perceberam que Sofia tinha desaparecido, eles ativaram um plano alternativo. Eles usaram o DNA dela para criar uma cópia. Nina. O mundo de Gabriel desabou. Ele caiu de joelhos, incapaz de processar o que ouvia. Tudo fazia sentido agora. A semelhança entre Nina e Sofia. A música que Nina cantava. As memórias que pareciam tão familiares, mas ao mesmo tempo era insuportável. Ela é Sofia? Ele perguntou com a voz embargada. Elisa balançou a cabeça lentamente. Não exatamente. Ela é uma réplica, mas as memórias, os traços, parte de Sofia vive nela. Gabriel sentiu as lágrimas escorrerem. Ele colocou as mãos no rosto, o coração partido, mas também preenchido por uma esperança que ele não sabia que ainda tinha. Então, de certa forma, ela é minha filha? Elisa assentiu, seus próprios olhos cheios de lágrimas. Sim, Gabriel. Ela é. Gabriel voltou para casa naquela noite, cada passo mais pesado que o anterior. Quando entrou, encontrou Nina sentada no sofá, lendo um livro. Ela levantou os olhos e percebeu imediatamente que algo havia mudado. Você está bem? Ela perguntou com a voz suave. Gabriel não respondeu de imediato. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. As lágrimas brotaram novamente e ele sorriu mesmo que dolorosamente. Nina, eu descobri tudo. Ela o olhou com confusão, mas não disse nada, esperando que ele continuasse. Você é parte de Sofia. Você é parte de mim. Os olhos de Nina se arregalaram. O que você está dizendo?
Gabriel explicou tudo com cada detalhe que Elisa havia compartilhado. Ele falou sobre a clínica, os experimentos, o acidente e como ela era uma réplica de Sofia. Quando terminou, Nina estava em choque, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Então, eu nunca fui real? Ela sussurrou, sua voz cheia de dor. Gabriel segurou o rosto dela com as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Você é real. Você é tão real quanto eu. Você é minha filha, Nina. E nada no mundo vai mudar isso. Ela começou a chorar, os soluços rasgando seu pequeno corpo. Gabriel a abraçou, segurando-a firme, como se nunca mais fosse deixá-la ir. Eu sempre achei que ninguém me queria, disse ela entre lágrimas. Eu quero você, Nina. Eu quero você para sempre. Nos dias seguintes, Gabriel começou a reconstruir sua vida com Nina. Ele a levou de volta à casa onde ele e Clara criaram Sofia, mostrando a ela os lugares e momentos que fizeram parte de sua história. Eles passaram horas conversando, rindo e chorando, criando um vínculo que parecia ter sido destinado a acontecer. Um dia, enquanto estavam no jardim, Clara apareceu. Ela e Gabriel haviam decidido contar a ela tudo o que haviam descoberto. E quando Clara viu Nina, suas pernas fraquejaram. Ela é Sofia? Clara perguntou, as lágrimas já escorrendo. Gabriel sorriu. Ela é parte dela. Clara caiu de joelhos, abraçando Nina como se fosse a própria vida. Nina, inicialmente hesitante, retribuiu o abraço, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Amor incondicional. Naquele momento, a dor do passado começou a se dissolver, dando lugar à esperança. Aos poucos, Gabriel, Clara e Nina começaram a construir uma nova vida juntos. Não era a mesma vida que haviam perdido, mas era algo igualmente precioso. Nina encontrou uma família que a amava, e Gabriel encontrou uma nova chance de ser pai, de honrar a memória de Sofia cuidando de Nina com todo o amor que ele tinha. Uma noite, enquanto Nina se preparava para dormir, Gabriel entrou em seu quarto e se sentou ao lado dela. Eu quero que você saiba, Nina, que você nunca estará sozinha. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui por você. Ela sorriu segurando a mão dele. E eu estarei aqui por você. Eles ficaram em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro. Para Gabriel, era como se ele tivesse encontrado uma parte de Sofia novamente. E para Nina, era como se finalmente ela tivesse encontrado um lar. Os meses que se seguiram foram um renascimento para Gabriel, Clara e Nina. O lar que antes era um monumento de luto e memórias dolorosas agora vibrava com risos, conversas e vida. A dor do passado, embora ainda presente, foi sendo transformada em algo mais leve, mais suportável, à medida que o amor entre eles crescia. Nina, que no início era tímida e desconfiada, começou a desabrochar. Ela se matriculou em uma escola particular, onde pela primeira vez encontrou amigos e começou a se sentir parte de algo maior. Gabriel e Clara estavam presentes em todos os momentos importantes. O primeiro dia de aula, as apresentações escolares e até mesmo os momentos de insegurança e dúvida que toda criança enfrenta. Numa tarde chuvosa, Gabriel chegou em casa, depois do trabalho, e encontrou Nina na sala rabiscando algo em um pedaço de papel. Ele se aproximou e viu que era um desenho de uma família. Ele, Clara e Nina de mãos dadas, com um sol sorridente no canto da página. Está bonito, Nina, disse Gabriel emocionado ao ver como ela começava a se sentir parte deles. Ela olhou para ele e sorriu. É assim que eu vejo a gente agora, uma família. Gabriel segurou o desenho com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo, e depois puxou Nina para um abraço apertado. Apesar de tudo, Gabriel sabia que não podia deixar as perguntas sobre o passado sem resposta. Ele e Clara decidiram visitar Elisa mais uma vez, desta vez levando Nina. Eles queriam encerrar aquele capítulo de maneira definitiva, colocando fim aos mistérios que ainda rondavam suas mentes. Quando chegaram à casa simples de Elisa, foram recebidos com uma expressão de surpresa e alívio.
Elisa os convidou para entrar e, pela primeira vez, Nina teve a chance de ver a mulher que, de certa forma, era responsável por sua existência. Elisa se ajoelhou na frente de Nina, os olhos cheios de lágrimas. Você é linda, menina. Eu sabia que você teria um futuro melhor. Nina, ainda um pouco confusa, olhou para Gabriel e Clara buscando apoio. Gabriel assentiu, encorajando-a a ouvir. Elisa explicou que, mesmo estando envolvida nos eventos sombrios do passado, ela havia tomado uma decisão crucial no momento do acidente de Sofia. Quando percebi o que eles estavam fazendo, eu sabia que precisava proteger você, ou pelo menos uma parte de você. Por isso levei você ao orfanato. Não foi uma decisão fácil, mas foi a única maneira que encontrei de te salvar. Gabriel, embora ainda ressentido, sentiu um lampejo de compreensão. Você fez o que achou certo, e por isso eu te agradeço. Mas agora é hora de seguir em frente. Elisa assentiu, emocionada. Eles deixaram a casa dela com uma sensação de alívio, como se finalmente pudessem começar a viver sem as sombras do passado. Alguns meses depois, Gabriel e Clara começaram a planejar uma grande surpresa para Nina. Eles queriam oficializar o que já era uma realidade em seus corações. Nina era parte da família, e nada poderia mudar isso. Num sábado ensolarado, eles a levaram para o mesmo parque onde costumavam brincar com Sofia. Nina, sem saber o que estava por vir, apenas aproveitava o dia, correndo entre as árvores e brincando com Clara. Quando finalmente se sentaram para um piquenique, Gabriel pegou uma caixa pequena e a entregou para Nina. O que é isso? Ela perguntou curiosa. Abra, disse Clara sorrindo. Dentro da caixa havia um colar com um pingente em forma de coração. No interior do pingente havia uma foto da nova família. Gabriel, Clara e Nina, todos sorrindo. É um presente para mostrar que você sempre estará com a gente onde quer que esteja, explicou Clara. Nina olhou para o colar e depois para eles, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca pensei que teria isso. Uma família de verdade. Gabriel a abraçou com força, sentindo o coração transbordar de amor. E nunca mais estaremos separados, Nina. Você é nossa filha, hoje e para sempre. Uma vida cheia de promessas. Nos anos que se seguiram, Nina continuou a crescer cercada de amor. Ela floresceu, se tornando uma jovem confiante e cheia de vida. Gabriel e Clara, por sua vez, encontraram uma nova razão para viver, transformando a dor em força e o passado em aprendizado. Num dia especial, quando Nina completou 18 anos, eles organizaram uma festa no jardim da casa, cercados de amigos e familiares. Durante o brinde, Nina se levantou para falar com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Eu nunca achei que seria feliz de verdade, mas vocês me mostraram que o amor pode curar tudo. Vocês me deram uma família, e eu sou eternamente grata por isso. Gabriel e Clara aplaudiram enquanto lágrimas escorriam por seus rostos. Eles sabiam que, apesar de tudo, tinham feito o que era certo. Haviam escolhido o amor, e o amor os recompensara com uma felicidade que jamais imaginariam ser possível. Gabriel olhou para o céu naquela noite, lembrando de Sofia. Ele sabia que ela ainda vivia de alguma forma, em Nina, nos momentos compartilhados, nas memórias e no amor que os unia. Ele sentiu que, finalmente, poderia descansar o coração. E assim, o passado encontrou a paz, e o futuro brilhou com a promessa de dias melhores.